Paz Deus a todos, a todas. Diferenças entre unidades de tempo do compasso simples e do compasso composto. Tá? Então vamos lá. A unidade de tempo do compasso 2x2, ou que seja o 2x4. Vamos pegar 2x2 primeiro, peraí. A unidade de tempo é o quê? É a figura que vale um tempo no compasso representado por esse número de baixo. Então o 2 representa aqui, ó. O 2 vai representar a mínima, o 4 vai representar a semínima. Tá bom? O 2x2 e o 6x4, a unidade de tempo é a mesma. Tá bom? Só que a unidade de tempo dos compassos compostos é uma figura pontuada. Ó. Então, a unidade de tempo do 2x2 é uma mínima. A unidade de tempo do 6x4 é uma mínima também, só que pontuada. Porque todo compasso composto, a figura ela tem que ser dividida por 3. 3 o quê? Pega uma mínima, divide em 3 figuras, pontuada. Dá 3 semínimas. Por isso que no 6x4 a semínima é tá, té, ti. Porque ela é divisão da unidade de tempo. No 2x2, pega uma mínima, divide em 2 semínimas. E aí ela se torna o tá, ti. Tá, ti, 2. Tá, té, ti, 3 por causa do ponto. Entenderam? Então, a mesma unidade de tempo do binário simples é a mesma unidade de tempo do binário composto. Só vai mudar aqui. A do binário simples é uma figura simples, a do binário composto é uma figura pontuada. Compasso 2x4. Aqui mudou porque aqui quem tá mandando é a mínima, a semínima, né? Compasso 2x4. A unidade de tempo é a semínima. Compasso 6x8, que é o binário composto do 6x4, também é uma semínima. A diferença é porque o compasso simples, ele vem com os dois tempos completos. O compasso composto, ele vem dividido, tá bom? Porque senão ia dar muita confusão. Ia ter que colocar o 2x4 binário simples, e aí colocava aqui do lado, binário composto. Imagina o rolo que não ia dar. Então, eles fizeram o 2x4 pro simples e o 6x8 para composto. A unidade de tempo do simples é o quê? Uma figura simples. A unidade do composto é o quê? Uma figura pontuada. Entenderam? Então, unidade de tempo do 2x4 é essa. Unidade de tempo do 6x8 também é essa. Por quê? Porque os dois são binário. A diferença é que o binário composto, a unidade de tempo é a semínima, sem ponto, e a unidade de tempo do binário composto é a semínima pontuada. Tá bom? Então, sempre lembrem disso. O 3x4, mesma coisa. Qual que é a unidade de tempo do 3x4? É uma semínima. E o 9x8, que é o ternário, ó, 3x4, ternário simples, certo? 9x8, ternário composto. Qual que é a unidade de tempo? Continua sendo a semínima pontuada. Não me pergunte por que fizeram isso, mas se eles fizeram, faz centenas de anos que estão assim, então a gente vai aprender assim. Entenderam a diferença da unidade de tempo? Entendeu? Binário, binário, ternário, ternário. Tá bom? 4x4, vamos lá. Quaternário simples, quaternário composto. Peraí, quaternário composto é o 12x8. Então, qual que é a unidade de tempo do quaternário simples? É a semínima, certo? E do quaternário composto? Também é a semínima. Só que pontuada. Então, gravem isso na cabeça, porque aí fica fácil. Na hora de fazer provinha, de entender. Por quê? Porque o que vai mandar... Porque esses números aqui do compasso simples determina que ele é um binário. Só que esse número aqui de cima do compasso composto... Perdão. Esse número de cima do compasso simples determina que ele é um binário. Então, quer dizer que ele tem dois tempos de figura aqui, certo? Dois tempos simples aqui. Tá? E o 6 aqui em cima está determinando que tem dois tempos de figura composta. Tá bom? Dá um pouquinho de confusão na hora que chega no 8. Só que o que vai mandar é o binário. É o binário simples que manda no binário composto. Ele que determina o tudo. Entenderam? Então, assim, é 6. Tem 6 tempos. Não tem 6 tempos. Tem 6 movimentos. Porque se eu pegar a mínima ali e dividir em 3,
Qual que é a divisão? 3 mais 3 são 6, certo? Então, esse número de cima é a divisão da unidade de tempo do compasso composto, tá bom? Esse número de cima é a divisão da unidade de tempo. Agora, no compasso simples, a divisão já vem aqui, ó. Já vem batidinha aqui, já tá certinho aí. O composto, para ficar um pouquinho mais complicadinho, sabe? Porque é muito fácil, unidade de tempo e unidade de compasso. Então, eles fizeram assim. Mas foi bom para diferenciar, porque senão ia fazer binário simples aqui, binário composto, e você ia ter que dividir as figuras. Então, ficou mais... Tecnicamente, ficou um pouquinho mais fácil. Então, aqui... O número de cima tá pedindo duas figuras que dá 2 tempos, tá vendo? Esse vai dar o número de cima. Duas figuras de semínima aqui embaixo. O composto também vai pedir duas figuras de semínimas pontuada. Sabe por que que dá 6? Porque o número de cima é a divisão da unidade de tempo. 3 mais 3 são 6. Por quê? Uma semínima dividida em 3, que ela é o ponto, ela tem 3 movimentos dentro dela, ela vai dar 3 colcheias. Por isso que é 6, para ficar mais fácil para entender, tá bom? Aqui, no 3 por 4, vão pedir 3 semínimas. O ternário simples, ele tem 3 colcheias semínimas dentro dele, certo? O ternário composto também vai ter 3 semínimas dentro dele, só que tem semínimas pontuadas. 3, 6, 9. Por isso que é 9 aqui. 1, 2, 3, por isso que é 3 aqui. Entendeu? Aqui tá a figura seca. Aqui tá ela dividida. Tá bom? O quaternário simples tem o quê? 4 semínimas aqui dentro. Certo? Tecnicamente, né? Pode ser que tenha mais figuras para ir pro meio. Esse é o quaternário simples. O quaternário composto também vai ter 4 figuras dentro. Só que vão ter 4 figuras pontuadas, que ficou lindo, né? Entenderam? Então, quaternário simples, quaternário composto. Ternário simples, ternário composto. As unidades de tempo não mudou, é tudo a mesma. Tá bom? Binário simples, binário composto. Binário simples, binário composto. Tá bom? Então, as unidades de tempo, que é a figura que vale um tempo dentro do compasso, é a mesma do compasso simples e a do composto. A diferença é que você vai colocar um ponto a mais no compasso composto e vai aumentar um movimento a mais na figura. Porque a hora que você vai solfejar, você vai bater o compasso simples assim. Tá, tá. Deu os 2 tempos, certo? Quando for compasso composto, você tem que fazer assim, ó. Tá, tá. Você tá vendo que sua mão foi pra lá? Porque tem um movimento a mais por causa do ponto. E a figura pontuada sempre tem um movimento a mais. Entenderam, gente? Então, isso é a unidade de tempo. Quer ver uma ideia que eu vou dar no hino? Pera aí. A unidade de tempo do binário composto. Por que que ele é binário? Olha esse compasso. Tá vendo? Tem 2 figuras dentro dele. Por isso que ele é binário. Tá conseguindo enxergar? Os outros compassos estão super mega divididos. Tá vendo? Tem 3 colcheias mais 3 colcheias, dá o quê? 3 colcheias mais 3 colcheias dá 2 semínimas pontuadas. A unidade de tempo. Binário. 1 tempo composto, 2 tempo composto. Tá bom? Isso que é a unidade de tempo. Ó. Olha aqui nesse compasso aqui, ó. Ó, 1 tempo composto. 2 tempos composto, por isso que ele é binário composto. Entenderam? Então, por aí vai. Ó, ternário simples. 1, 2, 3. Ó, tem 3 semínimas aqui dentro. Então, por aqui você já tem ideia que é a semínima que vale um tempo. Ela tá ela dentro do compasso. Se tá pedindo 3 aqui em cima e tem 3 dela aqui dentro do compasso, ela que tá valendo um tempo. Tá bom? Esse é para compasso simples. Então, tem algumas diferençazinhas, é igual ao quaternário. O quaternário é do mesmo jeito. É que às vezes confunde pelo fato de que já vem um monte de notas picadinha no meio, entendeu?
pega uma semínima, divide em várias colcheias, aí acaba fazendo um pouquinho de confusão na cabeça da gente, mas a gente consegue. Ó o quaternário aqui, ó, o hino 189. 1, 2, 3, 4 tempos no soprano. Também tem 4 tempos dentro do contralto, mas o de baixo está dividido em 2 tempos e o de cima está dividido em 1 tempo cada um. Então, olhando dentro do compasso, você vai perceber qual que é a figura, qual que é a unidade de tempo. A figura que está valendo 1 tempo ali. Se o número de cima é a quantidade de tempo que eu quero, o número de baixo é a qualidade desse tempo, para eu saber quantos tempos tem lá dentro. Aqui, ó, um binário composto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 figuras de 6 movimentos. Mas tem 2 figuras aqui. Essa aqui é a unidade de tempo do compasso composto. Uma figura dessa. Mais uma, 2. Uma figura pontuada, mais uma figura pontuada. 2 figuras pontuadas. 2 figuras dentro do compasso quer dizer o quê? Que ele é um binário. Entendeu? Se essa figura tiver sem o ponto, é simples. Se essa figura tiver com o ponto, é composto, como o próprio está falando aqui em cima pela fórmula de compasso. Achei um ternário composto aqui. Por que ele é ternário? Porque as figuras que valem 1 tempo são figuras pontuadas. Então, se você olhar aqui embaixo, ó, vamos pegar o baixo aqui, ó. Uma figura pontuada, 2 figuras pontuadas, 3 figuras pontuadas, está completando baixo. Então, 1, 2, 3 semínimas pontuadas dentro de um compasso quer dizer que ele é um compasso ternário, composto. 3 figuras sem o ponto dentro do compasso vai dizer que o compasso é ternário simples. Entenderam como que a gente sabe? Então, vocês vão olhar, é que é difícil ter um hino que tem elas sozinha. Mas se você somar aqui, você já vai ter ideia. Uma mínima pontuada, uma semínima pontuada, tá vendo? Mais uma semínima pontuada. E se você pegar 3 colcheias, não dá uma semínima pontuada? Então, tem 3 tempos compostos aqui dentro. Ó, as 3 tá aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Essas são as unidades de tempo. A unidade de tempo é uma figura sozinha que preenche todo o tempo do compasso. Entendeu? Ela sozinha. Por que não pode ser colcheia a unidade de tempo? Porque, olha, tem 3 colcheias aqui e mais essas semínimas aqui do lado. Então, se fosse contar aqui, só ia ter, vamos supor que eu vou jogar um tempo para semínima. 1, 2, 3, 4, 5. Nada a ver. Entenderam? Então, a unidade de tempo do ternário composto é a semínima pontuada. Tá vendo? Tem 3 aqui dentro do compasso e já preencheu. Tá bom? Mas se você pegar essas figuras e dividir elas, uma semínima pontuada dá 3 colcheias. Mais uma semínima pontuada são 3 colcheias, são 6. Mais as outras 3 colcheias são 9. Então, o número de cima aqui quer dizer a quantidade de movimento no compasso composto. No simples, quer dizer a quantidade de tempo. Tá? Geralmente, esse número de cima quer dizer a divisão da unidade de tempo. Ternário composto. Ternário simples, perdão. Ó, 1, 2, 3 figuras sem um ponto. Tá vendo? Ternário composto, 3 figuras com um ponto. Então, se tem 3 e aqui em cima tá pedindo 3, é sinal de que essa daqui que vale 1 tempo. Tá bom? Ó, todo 3 por 4 é ternário simples. Todo 9 por 8 também é ternário simples. Também é ternário, só que ternário composto. Todo 2 por 4, 2 por 2 são binários simples. Todo 6 por 4, 6 por 8 são binários compostos. Tá bom? Todo 4 por 4 é quaternário simples. Todo 12 por 8 é quaternário composto. Tá? Então, as unidades de tempo estão ali. Tá? Fica fácil de entender. É um pouquinho complicado, mas a gente entende, tá? É só a gente pegar um pouquinho mais, fazer bastante exercício. Então, eu vou deixar, vocês vão pegar 10 hinos simples e 10 hinos composto e vou marcar as unidades de tempo dele. E vocês olham dentro do compasso qual é a figura que tá valendo 1 tempo. No simples, é uma figura simples. No composto, geralmente, é sempre uma figura pontuada que vai valer 1 tempo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Se vocês não entenderam, deixa aí. Mas não entendi não, explica de novo.
Mas depois, se vocês estudarem esse vídeo umas 50 vezes, tá bom? Deus abençoe.